Olá, amigos! Este é mais um momento Oficina de Emoções. Um momento em que nós somos convidados a dar uma parada para avaliar o nosso estilo de vida. Afinal de contas, existe o bem e o mal, a vida e a morte, a saúde, a doença, e aquilo que nós escolhermos, isso nos será dado. Assim está escrito na Bíblia, não é? Deus coloca diante do homem as coisas e o que ele escolhe, o que ele estende a mão, ele tem. Por isso que o programa Oficina de Emoções tem esse objetivo: alargar a percepção de cada um de nós para a nossa responsabilidade sobre as nossas escolhas. Porque tudo que nós vivemos, de alguma forma, é resultado de frutos de nossas escolhas. Há coisas que dependem de nós e nós podemos ter uma escolha de autonomia e pensar: realmente eu escolhi isso, então eu estou como consequência, né, colhendo esses frutos. Mas há coisas que não são das nossas escolhas e que vieram das escolhas de outras pessoas. Mas mesmo assim, mesmo essas coisas, nós temos a liberdade de escolher a melhor maneira de usar aquilo ali na nossa vida. Então, mesmo para aquilo que não depende de nós, ou que não dependeu de nós um dia no passado, né? Em diferentes áreas da nossa vida, e que nós, de alguma forma, sofremos ainda essa influência, essa consequência dessas escolhas que não foram voluntárias nossa, né? Que não foram assim da nossa consciência, da nossa escolha, mas sim de a escolha de outras pessoas, de pais, de professores, de pessoas, né, de um modo geral. Mesmo assim, com essas coisas, com essas escolhas, nós também podemos mudar sobre elas a nossa maneira de pensar e utilizar isso aí sabiamente na nossa vida. E do limão fazer uma limonada. Ou seja, a concentração da limonada ou do limão dentro de uma limonada vai depender da quantidade de água que nós colocamos, não é? Pois, se já colocamos 10 limões, por exemplo, o suco de 10 limões em uma jarra, e colocamos dentro daquela jarra 1 litro de água, certamente, quando alguém for provar daquela limonada, vai senti-la forte, rançosa, azeda, não é? Mas se nós, já que não podemos tirar o limão que está lá dentro, não existe mais essa possibilidade, não é? Vamos partir desse princípio, porque poderíamos também pensar na possibilidade de tirarmos um pouco do suco do limão que está misturado na água, mas não dá, já está misturado na água, como coisas na nossa vida que não dá para nós tirarmos, já está misturada na nossa história, do passado ou do presente. Então, como esse limão que está lá dentro da água não dá para tirar, dá então para fazermos uma outra escolha: colocarmos mais água. E quanto mais água nós colocarmos dentro daquela jarra, mais aquele limão vai ficar suave. E se nós colocarmos muita água, mas muita água mesmo, uma quantidade enorme de água no meio daquele suco de limão, nós não vamos mais nem sentir o gosto do limão, não é assim? Se você tem, sei lá, um grupo de 50 pessoas para dar essa limonada e você só estava esperando 5 pessoas e só comprou limão para 5 pessoas, se você colocar a água que você vai precisar colocar para dar limonada para 50 pessoas, o que vai acontecer? As pessoas não vão nem sentir o gosto do limão, nem o cheiro. Então se trata disso quando nós aprendemos a diluir aquilo que foi limão na nossa vida.
o que está sendo limão na nossa vida, com uma água nova. Aquilo continua, a situação continua, mas não tem mais o poder de nos fazer sofrer, porque ela está diluída com outras coisas. E o que significa esta água? Esta água que nós podemos diluir, aquilo que está concentrado, que nos causa estresse, ansiedade, são coisas boas, coisas que nos provocam satisfação, que nos levam o olhar para um outro ângulo que não tem nada a ver com problema, ansiedade, com certos fatos que nos tiram a paz. Então, desfocar, não é? Colocar o olhar para outras coisas prazerosas, que não tem nada a ver com problema, mesmo que ele esteja aí. Mas vamos procurar outras coisas que nos deem prazer, mesmo que o desprazer esteja ali na nossa vida. Aí sim, aí aquele sofrimento, aquele desgaste vai ser muito menor. Eu me lembro também de uma história de um homem que estava correndo na floresta e estava sendo perseguido por um lobo. E o lobo estava quase pegando ele, aí ele viu num despenhadeiro um rio lá embaixo. Aí ele resolve se jogar ali para chegar no rio, não é? E se livrou do lobo. O lobo ficou lá em cima, né? Mas antes dele cair no rio, ele foi se agarrando nos arbustos que tinham ali na encosta do despenhadeiro e ele se agarrou em um arbusto antes de se jogar no rio e ficou ali descansando um pouquinho. E nesse descanso ele observou que lá embaixo, o rio, havia jacaré. Pois é, ele estava acima dele com o lobo. Se ele subisse, o lobo pegava. Abaixo dele, o jacaré. Se ele descesse, o jacaré pegava. Então ele disse: peraí, enquanto o lobo está lá em cima e o jacaré aqui embaixo, eu vou dar um tempo, eu vou descansar, eu vou aproveitar a paisagem. E na hora que ele pensa assim, ele olha para um lado e vê morangos silvestres. E aí ele começa a saborear os morangos. Enquanto o lobo está em cima, o jacaré embaixo, ele estava comendo morangos. Ou seja, ele estava diluindo, naquele momento, toda a tensão. Porque ele poderia estar concentrado nos dois perigos e nada iria adiantar, pelo contrário. Então, já que ele precisava dar um tempo daqueles animais irem embora, o que ele podia fazer? Procurar viver no momento presente alguma coisa que lhe relaxasse e lhe desse mais tranquilidade. E ele, pensando assim, já lançou um olhar para o lado e conseguiu ver esses morangos. Então, é disso que se trata. É de tirar o foco, né? O nosso olhar, a nossa atenção para aqueles limões, para aquelas coisas que nos levam a um sofrimento, a um desgaste, a uma ansiedade. E procurar morangos. Não é? Procurar situações que, de alguma forma, estão também ali ao nosso lado, mas que nós não conseguimos enxergar porque só olhamos o lobo ou o jacaré. E assim ficamos por aqui. Quer saber mais? Acesse o site casademaria.org.br. Até a próxima, com a graça de Deus.